Editorial. A modernidade é difícil de ser aceita pacificamente. Acostumar-se ao novo é difícil, mas precisamos aceitar a evolução, porque ela é uma marca das sociedades através dos tempos. Quando a Inglaterra começou a entrar na era industrial, trabalhadores com medo de perder seus empregos começaram a destruir máquinas, fazendo surgir leis duras para aqueles que as destruíssem, condenando-os da cadeia à morte, caso os danos às máquinas fossem irreparáveis. Com o tempo e os costumes renovados, eis que todos passaram a conviver de forma pacífica e mais produtiva, e foi assim que os ingleses saíram da era do feito à mão para a industrialização. Quando países começaram a ver as vantagens e os resultados, começaram a comprar máquinas inglesas para se modernizarem, e aos poucos a era agrícola, a primeira horda de desenvolvimento das sociedades, foi ficando para trás, ingressando o mundo na chamada era industrial, a segunda horda de desenvolvimento da humanidade. Hoje estamos passando da era industrial para a era digital. O que era físico está passando a ser uma ideia. E o que estamos vendo são mega empresas que se resumem a um programa de computador. Empresas que utilizavam grandes espaços, hoje estão cabendo num notebook. Nos grandes centros, os escritórios físicos estão sendo trocados pelos serviços de coworking. E a economia é inacreditável. O escritório de 80 metros quadrados numa megalópolis como São Paulo, por exemplo, que custava no mínimo R$5.000 por mês, está sendo reduzido a escritórios temporários e os custos não mais que R$300 mensais. Os aplicativos quebraram os serviços de táxis. Em Nova York, por exemplo, um cable car, aqueles táxis amarelos que chegavam a custar $1 milhão, o ponto, já estão sendo vendidos por $400 mil e ninguém quer. A população prefere rodar por aplicativos. Os preços são vantajosos para esses modernos taxistas, cujo ponto é um programa de computador num celular. O que matou os táxis nova-iorquinos? Os impostos, as taxas, os sindicatos, as exigências, as regulamentações, etc, etc. As empresas de aplicativo estão canibalizando o lugar dos táxis e o fazem da noite para o dia, sem ao menos oportunizar a defesa daqueles que bem poderiam se adaptar aos novos tempos, forçando-os dessa forma a ingressarem na marra num novo setor que a princípio foi muito combatido, mas que agora não tem mais como impedi-lo. Faço o preâmbulo para procurar o caminho do meio em relação aos aplicativos e os táxis. A modernidade contra um sistema arcaico que está morrendo
mas que deveriam oportunizar para que conseguissem, pelo menos, sobreviver a partir do chamado caminho do meio. Desde ontem, nosso aeroporto trocou os táxis, entre 42 a 50 carros, por aplicativos, 120 carros. Os serviços são idênticos, mas a empresa de aplicativo comprou o direito de estacionar em vários aeroportos brasileiros. E o que, a princípio, seria um serviço alienígena, venceu a queda de braço contra os táxis. Desde ontem, veículos de aplicativos, 120 ao todo, passaram a fazer corridas do aeroporto de Campo Grande para qualquer ponto da cidade, com preços muito menores que os táxis. Por quê? A empresa de aplicativo não passa de uma ideia. Não paga nenhum tipo de imposto ou taxa, diferentemente daquilo que os táxis são obrigados a pagar. Já os táxis foram removidos para fora da área da Infraero, que reservou 50 vagas anteriores. Das 50 vagas anteriores, apenas uma para embarque e desembarque de passageiros em táxis. Foi um golpe duríssimo aos taxistas que operam no nosso aeroporto. Perderam a queda de braço para os aplicativos, embora acho que deveriam chamá-los para que integrassem o novo sistema. São profissões que estão se acabando, assim como se acabaram os charreteiros, os carroceiros e outras classes de profissionais. São profissões que estão dando seus últimos suspiros. Não é que estão acabando, estão sendo simplificadas, proporcionando lucros a uma ideia e aos que ela sustenta. Torço para que encontrem o chamado caminho do meio, a fim de conciliar a modernidade com uma profissão tanto e tão boa em serviços prestados à nossa sociedade, aqui e em todo o mundo. Fico triste ao me deparar com uma realidade tão cruel quanto essa. Mas em nome da modernidade dizem que vale tudo. Difícil mesmo é se adaptar aos novos tempos. Bom dia.